Você já teve uma reunião desconfortável em que você apresentava o relatório para o cliente, ele claramente não estava entendendo nada e depois ainda fazia perguntas de coisas que você já tinha falado? Se sim, deixa aqui nos comentários, comenta um pouco como foi essa história, mas hoje vai ser o último dia que isso aconteceu com você. Porque nesse vídeo eu vou te mostrar o que fazer para garantir que até mesmo aquele cliente que não sabe nada de marketing digital, ou aquele cliente que realmente ele tem até aversão a entender o que você está falando, vai prestar atenção e você vai conseguir explicar para ele o resultado do trabalho que você está fazendo. E a coisa mais importante é entender o perfil de como esse cliente gosta de interagir com os fornecedores e com pessoas que prestam serviço para ele. Existe um perfil de pessoa que ela trabalha e ela é mais executora, ela quer mais fazer as coisas, ela quer velocidade, ela quer que acabar rápido as coisas e ela quer só saber o que deu certo, o que deu errado e tchau. Existe uma pessoa que ela é mais analista, ela vai querer olhar dado, olhar o detalhe, entender como funciona, ela quer profundidade. E existe a pessoa que ela gosta da reunião, ela gosta do bate-papo, ela gosta de saber da sua vida, você vai comentar, ela vai querer falar das férias dela, ela vai querer ficar ali batendo papo. E existe o sonhador, que ele vai querer planejar os próximos passos, ele vai imaginar o resultado que você está trazendo no futuro, como vai crescer e tudo mais. E cada um desses perfis você vai precisar apresentar o relatório de forma diferente. Então o seu primeiro passo é conhecer qual é o perfil de cada um dos seus clientes, entender como que você vai adaptar essa reunião de relatório, esse momento que você vai apresentar dados para essa pessoa, para esse perfil. E aí a gente pode então olhar para esses 4 perfis e entender. Uma pessoa que é mais executora, você vai ter que fazer uma apresentação rápida, com poucas métricas, focado realmente no que importa e realmente escolhendo ali o que falar e o que apresentar para garantir que essa pessoa não fique entediada. De preferência uma reunião mais curta, algo mais direto ao ponto. Já uma pessoa mais analista, essa reunião já vai ter ali 1 hora, você vai conversar sobre detalhes, aprofundar em cada métrica, o motivo pelo qual algo deu errado e como é que vocês vão ajustar aqueles detalhes para que isso dê mais resultados no futuro. Já a pessoa sonhadora, comunicadora, que vai bater o papo, você já vai precisar transformar essa apresentação de dados numa história. A narrativa por trás desses dados importa muito. Então você pode comentar, por exemplo, como é que foi o seu time pensar na ideia daquele conteúdo, ou como é que foi a construção daquele vídeo que vocês fizeram juntos. Contar as histórias aqui importa muito, porque é uma pessoa mais comunicadora, que vai querer ali comunicar, trocar ideia e tá mais pelo relacionamento do que de fato pelo resultado. E por fim, a pessoa que vai planejar o futuro, você vai precisar ainda mais focar nessa apresentação em próximos passos. Você vai precisar garantir que os próximos passos sejam o foco dessa reunião e que vocês passem rapidamente pelo que aconteceu agora. E que o que aconteceu agora seja a base para o que vai ser feito no futuro. E olhando para cada um desses 4 perfis, você já vai tendo uma noção do que é preciso ser feito para apresentar um relatório de forma clara. Cada um deles traz uma característica que precisa estar em todas as reuniões. E a gente consegue aprofundar em cada uma delas agora. O executor traz para a gente, de forma mais clara, que apresentar o que importa primeiro é o que faz diferença. Então você precisa apresentar para todos os tipos de clientes a métrica que mais importa primeiro. Você começa a partir dessa métrica e de acordo com cada um dos perfis, você vai aprofundando ou modificando a narrativa a partir dessa métrica que importa mais. E o que é a métrica que importa mais? É venda, é número de clientes que você trouxe para ele, número de oportunidades, leads gerados. De acordo com quanto de acesso e quanto de proximidade você tem com a sua operação, você vai conseguir trazer ali as métricas cada vez mais próximas dessa venda, mais próximas do faturamento. Quando a gente olha já para o perfil analista, o que ele traz para a gente em relação à apresentação de resultados, que você precisa trazer para todos, é a profundidade no dado. Mesmo que você não vá aprofundar em cada detalhe, por exemplo, com o executor, você precisa ter aprofundado em todas as métricas e entendido o motivo de cada coisa no detalhe para apresentar para todos os perfis. Porque você, enquanto profissional, precisa ter na ponta da língua o que aconteceu ali, o que deu certo, o que deu errado, o que vai ser feito. Então, o perfil do cliente vai definir o quanto você vai apresentar disso, mas mesmo que você não fale do detalhe e mostre o detalhe, você precisa saber o que aconteceu para você simplificar isso para o seu usuário, para você apresentar realmente a parte que importa com clareza para qualquer um dos perfis. Já o perfil que é comunicador, que está ali batendo papo e quer saber das suas férias, esse tipo de pessoa, ela nos traz que a narrativa importa muito. Então, você precisa criar narrativa e criar uma história por trás daquelas métricas, o que deu certo, o que deu errado, para todas as apresentações. Claro que no caso do comunicador isso vai importar muito, mas até mesmo no executor que quer saber as coisas rápidas, você precisa simplificar essa história, fazer ali com que você conte o início, meio e fim, que justifique aquelas métricas, só que mais rápido. Então percebe que cada um desses perfis, eles trazem pra gente ideias importantes de apresentação de relatório, mas você vai dosando o quanto você usa de cada uma dessas habilidades de acordo com quem está ouvindo essa apresentação. E por fim, o planejador, o que está ali viajando na maionese, olhando para o futuro, ele traz pra gente que olhar para os próximos passos importa muito. E é a mesma coisa
coisa para todos os perfis. No caso do planejador, você vai discutir muito sobre próximos passos, mas em todas as apresentações você precisa utilizar os resultados de agora como uma base para o que vai ser feito no futuro. Então você precisa falar sobre quais são suas próximas estratégias, o que você vai fazer, o que mudou, o que deu errado, o que você vai corrigir, e tudo isso baseado nos dados que você já tem. Então esses são os 4 perfis, isso que cada um nos ensina, e você vai precisar agora identificar o perfil do seu cliente e garantir que você vai dosar corretamente cada uma dessas estratégias para uma apresentação mais clara para quem você está trazendo aqueles dados. Então você já sabe sobre esses 4 perfis e como dosar cada uma dessas habilidades na hora de apresentar um relatório. Porém, você ainda precisa garantir que a sua comunicação tenha poucos jargões, porque a pessoa não é tão técnica, ela não vai entender o que é cada métrica. Você tem que realmente avaliar se a pessoa tem clareza da métrica que você está falando e explicar essa métrica se for necessário. Você precisa garantir que tudo que você está falando ali, você vai embasar o que é que aquilo ali tem por trás. Então, fizemos uma estratégia de TikTok. Beleza. Seu cliente tem clareza do que é TikTok? Ele sabe qual a diferença de um vídeo curto para um vídeo longo? Por que vocês estão investindo nessa rede social? Ou você fala assim, nosso CPC abaixou. O que é CPC? Seu cliente talvez não saiba. Então você precisa explicar a estrutura de um custo por clique, o que é isso dentro de uma estratégia de campanhas, e você vai garantindo que fica mais claro para esse cliente cada detalhe do que você está falando. E uma coisa que vai acontecer é que ao longo das reuniões de apresentação de relatório, você vai introduzindo essa pessoa a mais um conceito, e você vai conseguindo então ter cada vez mais conversas mais aprofundadas com esse cliente, dado que ele está se expondo a conceitos que para você podem ser óbvios, mas para ele ainda não é. Uma outra coisa que é importante fazer é criar analogias. Então talvez o conceito de CTR para esse cliente vai ser muito difícil, mas se você cria uma analogia interessante, ele vai entender ali que é a taxa das pessoas que decidiram ou não, por exemplo, entrar na loja dele baseado na vitrine. Então se você consegue criar ali situações que aproximam essas métricas digitais da realidade que ele tem na empresa dele, vai ficando cada vez mais fácil dessa pessoa assimilar de forma intuitiva o que é que essas métricas que você apresenta fazem sentido na vida dela. E é claro, é importante que você também facilite a apresentação desses dados. Às vezes, olhar para um número fixo ali e ver uma taxa de crescimento não é tão agradável quanto ver um gráfico e ver esses números crescendo ao longo do tempo. Então você precisa entender qual é a melhor forma de visualizar um dado para trazer mais clareza, mesmo que você queira passar a mesma informação. A forma de visualizar esse dado pode trazer ali facilidade ou dificultar na hora de uma pessoa que não é técnica interpretar o que está acontecendo. Um exemplo de como simplificar a linguagem é você, por exemplo, em vez de usar CPA, é explicar o custo que a gente teve para trazer um novo cliente, ou o custo que a gente teve para trazer uma nova pessoa para a loja. Isso já vai ajudar o cliente a associar e assimilar isso com a realidade dele. Então, em vez de você falar assim, nós investimos R$1.000 em anúncios de display. O que é anúncio de display no Google? Você pode falar, a gente investiu um dinheiro para ter alguns banners pelos sites. Talvez a noção de banner e site já é mais clara para esse cliente. Se não for, você pode falar, sabe aqueles outdoors que tem dentro do site? Então, aí talvez ele já vai ficar mais claro para ele, né? Porque outdoor, com certeza, ele vai saber o que é. Se você trazer essa ideia para dentro de um site, ele vai entender que é um anúncio de display sem que você fale o que é um anúncio de display. E às vezes, se você precisar simplificar muito, pode ser até, a gente vai fazer propaganda no YouTube. O YouTube é como se fosse um canal de TV e a gente vai trazer ali propaganda para aquele canal. Toda vez que a pessoa vê um vídeo, vai interromper, igual você vê quando tá ali num programa de TV aberta, né? Vai interromper um pouquinho, a pessoa vê a propaganda e depois ela segue pro conteúdo principal. Então, sempre que você consegue simplificar a linguagem do que você está falando para esse cliente que não é técnico, você consegue ali mais absorção e mais retenção no que você está explicando, né? Na narrativa, na métrica mais importante, na sua capacidade ali de realmente ajustar ali as variáveis que você precisa para apresentar os dados para aquele perfil de cliente. Quando você gera resultado para o seu cliente e ele entende, é aí que ele vê o valor do seu trabalho. Se ele tem resultado, mas ele não sabe que foi você que fez isso, ele não sabe o motivo pelo qual isso aconteceu, ele não vai valorizar o que você está fazendo. Ele vai achar que foi uma sorte, que foi uma sazonalidade, que foi uma outra ação que ele tentou fazer para vender mais. Então, comunicar com clareza o que você está fazendo é essencial para reter clientes, para garantir que eles estejam satisfeitos, te indiquem que você consiga crescer a sua operação. Então, eu quero saber se ficou claro aqui as dicas que a gente trouxe. Quero saber se você tem aí algumas ideias, dicas que pode compartilhar aqui com todo mundo nos comentários sobre como você conseguiu explicar um conceito difícil para um cliente. E se você quiser aprofundar mais sobre como entender os dados e como apresentar relatórios para os clientes, a gente tem 2 cursos gratuitos dentro do Reporter Academy que você consegue até se certificar em analista data-driven e você consegue tanto aprender mais sobre cada uma das métricas, como elas são calculadas e como isso importa, e também como apresentar relatórios para o cliente. Lá a gente tem exemplos de cada um dos perfis, a gente tem exemplo de como uma apresentação real de uma agência para um cliente, e você vai realmente entender ali no detalhe e aprofundar para subir o nível da sua apresentação de dados. E se você quiser entender um pouco da certificação com mais detalhes antes mesmo de iniciar essa certificação gratuita, a gente já tem um vídeo que explica
explica mais sobre esses cursos e você pode dar uma conferida antes de iniciar seus estudos. Então, um grande abraço e até a próxima.